Livre-arbítrio. Perguntas 843 a 850. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O homem goza de livre-arbítrio desde o seu nascimento? Há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Desenvolve-se e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando os pensamentos da criança relacionados com as necessidades que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme este seja mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo à prática de atos repreensíveis, e nisso será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível desde que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. O organismo não exerce alguma influência sobre os atos da vida? Caso haja essa influência, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? O espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode dificultar as suas manifestações. Daí porque, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. O instrumento, porém, não confere a faculdade. Aliás, é preciso que se distingam as faculdades morais das intelectuais. Se um homem tem um instinto do assassínio, seguramente é seu próprio espírito que o possui e lhe transmite, e não os seus órgãos. Aquele que aniquila o pensamento para ocupar-se apenas da matéria, torna-se semelhante ao bruto e ainda pior que este, pois não pensa mais em se prevenir contra o mal. É nisso que incorre em falta, visto que assim procede pela própria vontade. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento. E desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que em outra existência tenha sido fútil e orgulhoso, ou possa ter utilizado mal as suas faculdades. Esse espírito poderá renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre por efeito desse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É aí que está a ação da matéria. A aberração das faculdades intelectuais pela embriaguez servirá de desculpa aos atos reprováveis? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, assim como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que ele. A posição social não constitui às vezes para o homem um obstáculo à inteira liberdade de seus atos? O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas vos deixa a responsabilidade dos pouquíssimos esforços que fazeis para superar os obstáculos.